Bem, boa tarde, gente. Então, vamos dar continuidade à leitura do livro. Então, Conflito e Paz, de Berta Hellinger. E ficamos na página 102 do livro físico. Então, níveis da consciência. Com a ajuda do método fenomenológico, no discurso de 6 anos, descobri como atua a consciência moral. Muitos acham que quando alguém segue a própria consciência, ele faz uma boa ação. Muitos afirmam, mesmo que a voz da consciência é a voz de Deus. Dizemos-nos o que temos de fazer, dizendo-nos o que temos de fazer. Mas eu verifiquei que isso não é verdade. Recordando os eventos das últimas semanas, podemos observar que as pessoas que atacaram o World Trade Center em Nova York seguiram a sua consciência, agiram de acordo com ela, por fidelidade ao seu próprio grupo. Julgaram justificado causar a morte de muitas pessoas inocentes. Sua consciência justificou isso. Algo semelhante pode ser verificado na vida diária, quando alguém diz a uma pessoa: nisso eu sigo a minha consciência. Está geralmente lhe impondo algum sofrimento. Oi, Jane, seja bem-vinda. Pode abrir sua câmera se você quiser. Olá, um beijinho. Nisto eu sigo a minha consciência. Está geralmente lhe impondo algum sofrimento. Por conseguinte, a consciência não nos diz o que é bom ou mal para todos. Ela nos diz isso apenas dentro de um certo enquadramento. Que enquadramento é esse? A consciência moral atua de modo semelhante no sentido do equilíbrio físico. Como é algo instintivo, que não nos ajuda a perceber imediatamente se estamos caindo ou se estamos estáveis. O desequilíbrio produz em nós uma sensação incômoda. Oi, Lu, seja Oi, bem-vinda. oi, boa todas. Eu continuo aqui, no próximo você pode ler, tá bom? Obrigada. Na página 102 do livro físico. Mas a Martinha já colocou aí no link onde estão as páginas. Que enquadramento é esse? A consciência moral atua de modo semelhante no sentido do equilíbrio físico. Isso é algo instintivo que nos ajuda a perceber imediatamente se estamos caindo ou se estamos estáveis. O desequilíbrio produz em nós uma sensação incômoda, incomparável à má consciência. Ela é tão desagradável, carregada de medo, que imediatamente mudamos a nossa postura para recuperar o equilíbrio. Então, nos sentimos bem e essa sensação é semelhante à boa consciência. Dessa maneira, o sentido do equilíbrio nos dirige do mesmo modo que a consciência, por meio de sensação de desprazer e de prazer. A consciência é o nosso sentido social de equilíbrio. Como fazemos em nossa família, algo que põe em risco a nossa vinculação a ela. Sentindo má consciência. É uma sensação tão desconfortável que mudamos nosso comportamento para voltarmos a pertencer à família. Quando nos asseguramos disso, temos uma boa consciência. Aliás, evocando novamente Pavlov, observamos esse comportamento também entre os cães. Quando faz alguma travessura, o cão conhece o risco de ser rejeitado. Então, encolhe o rabo e se retira.
Lu, você pode ler a partir das diversas consciências, por favor? O que você leu agora, Maria? Níveis da consciência. Níveis da consciência, ai meu Deus. Ai. Então, eu vou Mas ler mais. sexta-feira está muito para frente, né? Oi? A mensagem da Sexta-feira Santa está muito para frente ainda, né? Imagens de Deus já passou? Não, Olhe o link que a Marta colocou. Deixa eu olhar aqui. peraí, deixa eu. Tá tudo certinho. Peraí, eu vou Você olhar está também. com o físico ou com o Ah, PDF? digital. No digital, pronto. Então você vai na página 97. Ah, muito obrigada. 97, achei. Desculpem. As diversas consciências. Qual é a função dessa consciência? Esse. Assim, bateria. Maria. Sua principal função é vincular-nos à nossa família ou, de modo semelhante, a algum outro grupo. Em cada grupo, sabemos exatamente o que precisamos fazer para continuar a pertencer-lhe. Com a ajuda da consciência, podemos verificar se podemos ou não pertencer a este grupo. Por isso, a consciência varia de um grupo a outro. Temos consciências diferentes conforme estamos em nosso lar, no meio profissional, num grupo religioso ou numa celebração do clã familiar. Sabemos o que precisamos fazer para fazer parte de cada um desses grupos. Vemos também que a consciência varia entre pessoas provenientes de diferentes famílias. Por exemplo, quem provém de uma família cristã tem uma consciência diferente de quem nasceu muçulmano. A consciência também varia entre diferentes estratos sociais, entre acadêmicos e operários. Um operário que se comportasse em seu meio como um acadêmico seria excluído pelos companheiros. O mesmo aconteceria com o acadêmico que procedesse diante dos colegas como um operário. A consciência é, portanto, relativa. Na medida em que nos vincula a um grupo, a consciência tem um duplo efeito, pois simultaneamente nos separa de outros. Ilustro o assunto com um exemplo simples. Paz na família. Um homem e uma mulher se apaixonam e se casam. O homem tem que reconhecer que precisa da mulher, a mulher que precisa do homem. Cada um deles precisa reconhecer que lhe falta algo que só o outro possui e que deve dar ao outro algo que somente ele possui. Quando reconhecem isso, nascem a troca entre eles, desde que cada um respeite o outro como diferente dele em quase todos os aspectos, e que, nesse reconhecimento recíproco, cada um se abra ao outro, se abra ao que o outro lhe dá e se dispõe a dar-lhe, por sua vez, o que falta a ele. Esse é o fundamento de uma sólida relação de casal. Quando estão sozinhos e falam sobre si mesmos, os homens frequentemente se acham melhores do que as mulheres. Também as mulheres, quando estão sozinhas e falam sobre si mesmas, frequentemente se julgam melhores do que os homens. Quando um desses se encontra com sua mulher, ou quando uma dessas mulheres se encontra com seu marido, o que acontece com sua relação? Quando cada um se comporta como se não precisasse do outro e fosse superior a ele, o amor entre eles está perto do fim. Assim, cada um precisa reconhecer que o parceiro, embora diferente, se equipara a ele e que tem os mesmos direitos. A essa atitude humilde, mas é a base de uma boa relação conjugal. A situação é mais difícil quando o homem olha a família da mulher e quando a mulher
e a família do homem. Muitas vezes, cada um deles diz: minha família é melhor. E o dizem com boa consciência, pois sua consciência os vinculam às suas famílias. Mas o que acontece então? Seu amor sofre. Mais tarde, eles têm filhos e discutem como educá-los. O homem também dirá: devemos educá-los segundo os costumes de minha família. E a mulher, por sua vez, devemos educá-los segundo os costumes da minha família. E o que acontece com os eles ficam mal? O que deveria acontecer aqui? Cada um conhecer que a família do parceiro, embora diferente, vale tanto quanto a sua. Quando o casal provém de culturas e de religiões diferentes, cada um precisa reconhecer ou a religião do outro, apesar de diferente, tem o mesmo valor que a sua. Isso, porém, eles não conseguem com boa consciência, pois, ao ouvir a própria consciência, Vai cada ter um treta se for de religião diferente. Conclua, Lu, porque depois a gente dá uma paradinha. E quem tiver alguma dúvida, vai fazendo anotações perfeito. para fazer as perguntas. Quando o casal provém de culturas e de religiões diferentes, cada um precisa reconhecer que a cultura ou a religião do outro, apesar de diferente, tem o mesmo valor que a sua. Isso, porém, eles não conseguem com a boa consciência, pois ao ouvir a própria consciência, cada um teme que, se reconhecer essa igualdade, deixará de pertencer à família de origem. Assim, o progresso e a paz na nova família só são alcançados quando um abre mão particularmente de sua boa consciência e estar disposto a assumir um sentimento de culpa. Quem não consegue tornar-se culpado nesse sentido, permanece para sempre uma criança. Continua? Deixa eu ver o que a Aline está querendo perguntar. Aline, ela caiu, acho. Aline? Maria? Oi? Não, foi porque minha rede está desaparecendo, mas já consegui aqui me encontrar. Sim. Você tem uma pergunta? Não, agora não. Eu acho que esse exemplo que ele dá é muito clássico, é muito importante para ele conhecer e saber várias formas de atuação da nossa consciência, né? A quem a consciência está vinculada, o que ameaça o pertencimento. Como é que a gente funciona? Na verdade, ele traz essa clareza e é magnífico quando ele traz isso. Qual a função da consciência? Fortalecer os vínculos, né? Mas, ao mesmo tempo, revela o quanto um amor cego, através da consciência, está aqui atuando. Bem, vamos em frente. Paz entre os povos. Paz entre os povos. Também entre os povos, por exemplo, entre os russos e os alemães, a paz só é obtida quando ambos reconhecem que, apesar de diferentes, eles têm o mesmo valor. Somente assim pode haver paz entre eles. Quando dizemos nós os russos ou nós os alemães, não levamos em conta os indivíduos. Eles são vistos apenas como membros do respectivo grupo. Como estamos vinculados ao nosso grupo por nossa consciência, sentimos-nos dentro dele, como superiores aos demais. Isso provoca a separação entre grupos. Mostrarei com um exemplo, o que isso significa na prática. Em Berlim, tivemos há algum tempo um seminário com 900 participantes. Durante o seminário, um cliente falou do suicídio de seu pai. Ele se casara com uma viúva de um amigo que veio a ser a mãe dessa cliente.
No dia do aniversário da morte desse amigo, o pai dela subiu numa varanda muito alto e se atirou ao solo. Inicialmente, coloquei em cena apenas o pai. Ele olhava constantemente para um lado e era evidente para mim que estava olhando para o falecido amigo. Por isso, introduzi um representante para o amigo, que imediatamente desabou no chão. Perguntei à cliente o que os dois amigos tinham feito e ela respondeu que combateram na Rússia como oficiais alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então, coloquei diante deles, de um lado, 6 representantes de soldados russos e, de outro, 6 representantes de soldados alemães. Alguns dos soldados desabaram imediatamente como se tivessem sido fuzilados. Um outro levou a mão ao ombro como se tivesse sido baleado. Em seguida, um soldado russo se aproximou lentamente do pai da cliente. Os dois se mediram com olhares como num duelo. Depois de algum tempo, o oficial alemão desabou e o russo se afastou lentamente. Nesse momento, interrompi a constelação e perguntei aos representantes de ambos os lados o que tinham vivenciado. O oficial russo disse: eu venci. Eu sabia que precisava empenhar tudo para vencer o oficial alemão. Mas agora, olhando para trás, pergunto: para quê? O que a vitória nos trouxe no final? Os soldados de ambos os lados mostraram respeito recíproco. Ambos os lados estavam contentes de ter sido fiéis ao seu próprio país. Sua fidelidade não lhes permitira ter sentimentos humanos pelos adversários. Não obstante, não permitira ter sentimento, não obstantes, quando se olharam, permitiram-se mutuamente. Não, respeitaram-se mutuamente. Desculpem. A dor partilhada por ambos os lados e o reconhecimento dessa dor os levaram a chorar em comum o que sofreram ambos os lados, amigos e inimigos. Isso os reconciliou entre si. Esse exemplo nos mostrou também que, além da consciência, existe algo mais do que atua em nós, um movimento de alma que quer unir o que se separou e que se manifesta quando lhe damos espaço, pois os movimentos dessa constelação transcorreram espontaneamente, sem interferência externa. O que vem à luz por intermédio deles supera em muito nossas habituais teorias e concepções sobre o que é bom ou mal. Eles mostram em que medida somos tomados por grandes movimentos que são dirigidos de longe e em que precisamos inserir-nos, tais como são. Então, eles provocam, como se viu aqui, o esvaziamento de nossas ideias e de nossa grandeza, e mostram como estamos vinculados a algo que nos dirige e sustenta, ou exige e sacrifica, conforme o caso. Isso nos torna modestos. Esse olhar para aquilo que sustenta e move o essencial nos dá uma outra imagem dos poderes que nos regem, seja como for que os denominemos. Esses poderes, que podemos chamar de Deus, de mistério, de qualquer outro nome, não são amáveis, não correspondem aos nossos desejos. São grandes demais para serem simplesmente amáveis. Eles nos fazem reconhecer que não somos dirigidos apenas por forças boas e amáveis, mas por forças tremendas que nos levam de roldão e visam os objetivos diferentes dos nossos. Justamente na medida em que nos submetemos a essas forças, ganhamos apoio e movimento próprio. Ilustro isso com uma outra história. O círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que seguia por um trecho do mesmo caminho: diga-me o que importa para nós. O outro respondeu: o que importa, em primeiro lugar, é que nossa vida dura algum tempo. Quando ela começa, muita coisa existia antes, e quando termina, retorna à multiplicidade anterior. Quando um círculo se fecha, seu fim e seu início são uma coisa só. Assim também, o que vem depois de nossa vida se liga sem emenda ao que era antes.
como se no intervalo não tivesse havido tempo algum. Assim, somente agora nós temos tempo. É importante, além disso, que o que realizamos no tempo foge de nós, juntamente com ele, como se pertencesse a um outro tempo e como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos como simples ferramentas, usados para algo além de nós e postos de lado outra vez. Quando somos dispensados, nos consumamos. O perplexo perguntou: se nós, com o que realizamos, subsistimos e acabamos, cada qual a seu tempo, o que importa quando o nosso tempo se fecha? O outro respondeu: o que importa é o antes e o depois, como idênticos. Então se apartaram seus caminhos e seus tempos, e ambos pararam e refletiram. Exemplo, eu sou um russo. Do curso Cresça e Floresça, Querida Criança. Idstein, na Alemanha, 2004. Esclarecimento. Quando se trata de um rapaz hiperativo de uns 16 anos e de seus pais, Hellinger convida a mãe para sentar-se ao seu lado. Ao lado dela sentam-se primeiro o pai e depois o filho. Hellinger, para o grupo. Quando olho para os três, onde está o problema? Apontando para a mãe. O problema é com ela. Ambos se olham. A mãe assente com a cabeça. Hellinger para o grupo. O filho ficou logo aliviado. O filho ri. Hellinger para a mãe. A pergunta é esta: posso trabalhar com você? Mãe, sim. Hellinger, preciso de licença para isso, mas vou agir com cuidado e prudência. Aconteceu algo especial em sua família de origem? Mãe, meu pai faleceu cedo, era um apátrida. Nasceu de uma família russa de origem judaica. Seus pais tiveram seus bens confiscados, foram separados e banidos. Meu pai passou muito tempo no campo de trabalhos forçados. Depois entrou para o exército e foi assim que ele veio para a Alemanha. Nunca mais viu sua família, nem a mulher com quem se casara na Rússia. Hellinger. Naturalmente, isso causa um grande impacto. Mãe, seu pai suicidou-se, sua mãe morreu de fome no cerco de Leningrado. Hellinger. Também havia filhos na família que seu pai deixou? Mãe, isso eu não sei. A minha mãe sabe, mas nós não sabemos. Hellinger. Seu filho representa essa criança que foi abandonada. O filho ouviu atentamente e aliviado. Hellinger, para o grupo. Naturalmente, não tenho informações precisas, mas é a imagem que faço. Hellinger coloca em cena, face a face, o filho da cliente e o representante de um filho que teria sido abandonado. O rapaz está inquieto. A criança abandonada chora. Ele olha para o chão e cobre o rosto com as mãos. Hellinger coloca ao lado do rapaz um representante de seu avô materno. A criança abandonada encolhe a cabeça comprime o corpo com os braços. A mãe, sentada ao lado de Hellinger, mantém seus braços na mesma posição. Hellinger para o grupo. A mãe exibe a mesma postura da criança abandonada. Vocês estão vendo? Para a mãe do rapaz. Coloca-se ao lado do seu filho. Ela se posta junto do filho. O pai dela se afasta um pouco. Hellinger para o grupo. O filho ficou aliviado quando a mãe ficou junto dele, muito aliviado. O rapaz move as mãos nervosamente e fixa o olhar no chão. Hellinger introduz uma representante da mãe da criança abandonada e a coloca junto dele.
A mãe do rapaz solta um profundo suspiro. A mãe da criança abandonada olha para cima. Seu filho se abaixa até o chão, cruza os braços e pausa a cabeça sobre os pés dela. Hellinger para a mãe. Aproxime-se da mãe de seu irmão abandonado, bem devagar. Ela se aproxima da mãe da criança abandonada e para a uma certa distância. A criança abandonada se deita de costas e abraça com a mão esquerda as pernas de sua mãe. O rapaz está muito quieto. As duas mães se aproximam uma da outra, dão-se as mãos. A mãe do rapaz enxuga as lágrimas do rosto. A mãe da criança abandonada toma a criança nos braços. Ambas se abraçam ternamente. Depois de algum tempo, as mães relaxam o abraço. Hellinger coloca a mãe do rapaz ao lado da mãe de seu irmão abandonado. Elas se olham. Hellinger para o rapaz. Quando vê que ele quer ir para sua mãe. Vá. Ele vai até sua mãe, acaricia seu rosto e a abraça carinhosamente. A mãe da criança abandonada dirige o olhar constantemente para o filho. Depois de algum tempo, o rapaz se solta de sua mãe. Ele fica diante dela e ambos trocam sorrisos. Hellinger para o rapaz. Diga à sua mãe, eu sou um russo. O filho, eu sou um russo. Ele troca sorrisos com a mãe. Hellinger para o filho, como está você agora? Filho, estou bem. Hellinger, exato, agora você tem o seu lugar. Já não é um apátrida. Creio que posso deixar assim. Para os representantes, obrigado a todos. A mãe enxuga as lágrimas do rosto. Mãe e filho se abraçam. O pai respira fundo. Continua? Sim. Somente uma página para terminar o capítulo, que é melhor a gente concluir. Perfeito. Destinos. Os destinos. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre destinos. O que a mãe contou sobre os destinos de sua família foi incrível, se atentarmos bem. E também pudemos ver que esses destinos continuaram atuando por várias gerações. Aqui abordei apenas algumas delas. Na verdade, apenas um ponto. Mas isso basta para aliviar ao rapaz, e naturalmente a mãe também. Para o filho, você está sorrindo agora, é lindo ver isso. Para o grupo, somos tentados a considerar maus esses destinos, a lamentar os que tombaram na guerra, e também o pai, que foi um soldado russo. Para a mãe, ali certamente aconteceu algo ruim, também do lado dele. A gente pôde ver isso aqui. Ele não se soltou à toa. Para o grupo. Agora podemos verificar o que se passa conosco quando lamentamos esses destinos. Por exemplo, quando temos pena da avó, que morreu de fome em Leningrado, do avô que se suicidou, da mulher e crianças que foram talvez abandonadas. Mas o que se passa em nossa alma quando temos pena? Ficamos mais fortes ou mais fracos? Somos educados, inclusive pela religião, para compadecer-nos. O que acontece exatamente quando temos pena? Acusamos alguém, acusamos Deus ou quem esteja em seu lugar. Dizemos, como pode acontecer algo assim? E olhamos essas pessoas como se tivessem tirado uma sorte má em comparação com a nossa. Agora, quando nos colocamos ao lado dessas pessoas, ao lado dessa avó, desse avô e todos os outros, da mulher e das crianças abandonadas, sentimos-nos maiores ou menores que eles? Como nos atrevemos a chamar de maus esses destinos, como se tivéssemos o direito de julgá-los, e como se soubéssemos o que é bom e o que é mal? Aqui vamos um pouco além de nossas ideias que aprendemos em certas escolas de psicoterapia ou ainda da psicologia, da pedagogia ou mesmo da filosofia. Elas nos aprisionam a ideias que nos impedem a compreensão desses destinos e de sua grandeza.
Aqui podemos transportar-nos a um outro nível e, a partir daí, aceitar tudo da maneira como é, sem distinções e sem emoção. Simplesmente assim. Então, nos mantemos em nível espiritual de força. Somente a partir daí podemos nos defrontar com esses destinos em momentos decisivos e até mesmo, com nossa simples presença, contribuir para o melhor. Muito bom, muito forte. Quero saber se alguém tem algumas falas, algumas compreensões, algumas dúvidas. Maria, eu acho importante quando o Bert ele vai no movimento da constelação, trazendo a reflexão de que o melhor momento é quando estamos todos no mesmo patamar, conscientemente, né? Que um reconheça a importância do outro. Isso foi algo assim muito forte que fica para mim dessa leitura. Aline, ser diferente, todos nós somos, né? E por sermos diferentes, somos iguais. E precisamos reconhecer o valor. Apesar de diferentes, temos o mesmo valor. Ou seja, a questão não é ser diferente. A questão é reconhecer que temos o mesmo valor e a mesma importância. Porque o que separa é o que nos une, o que cria confusão, é essa questão da consciência, como concebemos a consciência. E a consciência, ela atua na nossa alma, né? É algo profundo. Não é simplesmente eu tenho consciência e por isso que eu faço as coisas. A palavra consciência, ela fica, de certa maneira, restrita por uma certa banalização, mas é importante que a gente veja, tem uma frase que ele diz assim, além da consciência, existe algo mais que atua em nós. Um movimento de alma que quer unir o que se separou, o que se manifesta onde lhes damos, quando lhe damos espaço. Então, o que ele fala dessa grande força, desse algo que atua em nós? Esse algo que atua em nós é essa grande força que aqui ele coloca como algo que a gente precisa ver para além, ou algo que está oculto, ou algo que atua sobre nós e sobre as nossas histórias. Olha que ele fala sobre essas forças, né? São forças tremendas que nos levam de roldão e visa a objetivos diferentes dos nossos. E se nós podemos ceder, nós então entraremos no movimento unificado com essas forças. Por isso que essa frase, né, está tudo certo do jeito que está, muito além de uma frase de pura... Assim, eu estava escrevendo sobre a concordância e a aceitação. Então, a concordância é uma aceitação com respeito. Quando a gente respeita o destino e aquilo que a vida nos faz transitar, parece, cadê o livre-arbítrio? Aí Bert diz assim, temos a livre-arbítrio coisas pequenas, não para o que é grande.
Olhar para aquilo que sustenta e move o essencial. Ou seja, nós todos ficamos perdidos com aqueles sentidos, com os ditos sociais. E muitas vezes nos perdemos e causamos danos e ficamos subjugados a esses ditos, as construções sociais. Mas existe um outro lado que é imperioso, que faz as coisas acontecerem do jeito que acontece. Jane, você levantou Oi. a mãozinha. Eu gostaria de colocar uma dúvida que eu tenho, porque quando as pessoas conseguem se igualar, né, nesse momento, na verdade, e se fosse no caso desse antepassado ter feito um prejuízo muito grande, sendo parente, um prejuízo muito grande para essa mãe, né, para esse filho, como se fosse como por exemplo um abuso. Sim. Como que seria isso? Não é para lamentar, então? Não, porque quando você lamenta e você tem pena, você reduz toda a força dessa pessoa ao lamento. O que poderia ajudar, na verdade, não seria lamentar, mas seria reconectá-lo à força. Conectá-lo a tudo de grandioso que ele possui, que é a própria vida. Em relação aos abusos, depende muito dos abusos. Os abusos geralmente estão a serviço de algo ou de alguém. Uma pessoa que se coloca no lugar de abusado, ele está sem força. E geralmente, quando a gente perde a força, é porque faltou a força do Pai em nós. Algo está impedindo que esse fluxo do amor em direção ao Pai. Quando estamos voltados para a força maior de pai e mãe, é lá onde a gente tem a força maior, é nos nossos pais. Então, se alguém teve um grande prejuízo por um abuso de alguém, aonde está este pai desta pessoa? O que aconteceu de grave entre ele e o pai? Ou o que aconteceu de grave entre o próprio pai, para que ele não tivesse essa força? Porque se as questões são de acontecimento transgeracionais, algo aconteceu antes, para que ele pudesse ter perdido a herança de ter a força. Algo aconteceu de grave entre ele e o pai, entre o pai e o avô, entre o avô e o bisavô. A linhagem masculina, e a gente vê assim, quem tem pai tem força, né? Para ir para a vida, para ir para o trabalho, para conquistar coisas. Quem se alinha com o seu pai. Então, quando a gente se perde nessas questões do julgo, eu penso que é porque ele faz isso, porque ele não teve isso, porque ele está com alguma coisa que deveria ter feito, isso não ajuda. Quando a gente não reconhece a força das pessoas de superar, de seguir em frente e de ir cada vez mais além, se a gente não reconhece isso, o que a gente está fazendo? Culpando alguém. E essa culpa, o que vai fazer de solução? O que vai trazer de solução? Eu estou falando de uma forma ampla, não sei exatamente o caso específico, mas o caso específico, geralmente, a gente precisa ver. Nos abusos sexuais. Abuso sexual. O pai abusou da filha. A quem essa criança está a serviço? Da mãe. Da mãe.
alguma coisa séria acontece entre o casal. Um casal que cumpre as suas funções quanto casal, esse marido não precisa usar a filha para usá-la. E geralmente a criança é uma criança, ela pega na inocência, ou ela pega dentro do medo, dentro da triangulação perversa. Quando é abusos de outra ordem, abusos sociais, assédio moral, onde as pessoas se submetem para não perder os seus empregos, então não tem força para dizer não, pare, se continua submetida, porque faltou uma força interior para dar limites. Quando a mulher é abusada pelos maridos, eles gritam, batem, e ela se submete, o que faz ela ficar submetida? A força de dizer não. Não quero. Assim não. Porque o amor, ele precisa dar limites, né? O amor que não dá limite não é amor. O amor que se submete não é amor. Não podemos considerar como amor. O amor não aceita qualquer coisa. Se eu aceito, eu estou desrespeitando o amor. O amor que não protege não é amor. Respondi a você, Jane? Respondeu sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Está aqui. Que bom você estar aqui. Então, essa força a gente tem que buscar, né? Alguma pergunta, Lu? E quando existe a pena, ela nos tira a dignidade. Então, tem duas frases, né, que Berta sempre fala, né? Sem medo e sem pena. Sem medo de nada e sem pena. Fale, Lu. Sim. Então, pode-se dizer que quando a gente se submete a uma situação de violência, de abuso, é porque também não existe amor. Da mesma forma de que, então, age, né, na violência. Ambos, não há amor de nenhum dos lados, né? Sim, o amor está cego, né? O amor está cego. Não é um amor lúcido. O amor lúcido dá limites. O amor cego se submete. Uhum. Maria, Oi? Oi, Paulinha. tudo bom? Boa tarde a todos. Eu estou com uma dúvida. Ele vê o pai, a mãe e o filho. Por que ele fala que é a mãe intui? Como é que o constelador acessa isso? Como é que o constelador acessa quando a questão é a mãe? Porque ele perguntou logo, tem alguma ordem que
que o problema com o filho que tem esse problema é a mãe. Como é que ele acessou isso? Porque ele foi logo dizendo que seria a mãe, né? Ele é Sim. categórico. Uhum. Olha, numa constelação a gente olha vários aspectos. Olhamos aquilo que emerge no campo, ou seja, é como se tivesse, é como se não. Eu não gosto de é como se, essa coisa é muito aérea, não, sem consistência, né? Numa constelação, vários sinais aparecem. E é quando aparecem esses sinais que a gente faz uma leitura desses sinais. Algo é posto ali em forma do olhar, em forma da posição, em forma de como existe uma aproximação, um distanciamento, ou para onde as pessoas olham. Então, são sinais de decodificação para que um constelador possa dizer algo. Ele não pode dizer algo simplesmente porque ele acha, né? Não tem essa questão do eu acho. Tem uma questão eu vejo. Eu vejo e, portanto, eu sinto. Né? Tem uma frase que diz assim, os olhos não veem, o coração não sente. Né? Então, aquilo que é visto, por isso, numa constelação, você vai ver algo. E a partir daquilo que você viu, você vai tomar... Porque a imagem, a alma segue a imagem. E na imagem que você vê, você cria algo dentro de você e a partir dali você dá alguns passos. Você cria uma compreensão. Quando você vê algo, você cria uma compreensão. E dessa compreensão você segue. Então, numa constelação, um bom constelador, ele vai ver algo. Enxerga-se algo. Olha-se para algo. Olha para onde os representantes olham. Por isso que na constelação é sempre assim. O que você sente com isso? Como é isto para você? Como você percebe isto aqui? Isto é verdadeiro? Eu acho também, Maria, que quanto mais constelação a gente faz, mais a gente fica mais assim aberto para o campo e conhecendo melhor, né? Sentindo, na verdade. A questão da constelação, como você falou, vai muito pelo sentir, mais do Sim, que o racional. sim. Aí o Bert fala assim, a mãe exibe a mesma postura da criança abandonada. Vocês estão vendo? Olha aqui. Ele estava olhando para isso. Então, ou você olha e enxerga, para você poder fazer alguma intervenção, é preciso que você veja os sinais. Né? Recentemente eu vi a série da Netflix e muitas coisas assim ressoaram em mim, né? Deram ressonância. Em especial a questão da mãe que não queria que a filha casasse com aquele namorado, né? E aí ela casa e o casamento dá errado. E assim, é como se fosse a filha honrando a mãe, né? Concretizando aquele medo da mãe que o casamento dá. Isso é uma interpretação? Me pareceu assim, que é como se ela não fosse, se ela não tivesse aquela coisa do bom e do mal, que a gente vive, bom e do mal. Ela foi má para a alma, né? E ao mesmo tempo ela não se entregou totalmente àquele casamento, ela não honrou, disse, não, eu te honro, mas agora eu vou fazer do meu jeito.
essa Hum. personagem, né? Ah, Quando ela decidiu casar com alguém que a mãe não queria que casasse. hum. Pelo que eu vi ali, né? E aí aquilo transformou a vida da filha, Sim. O que porque foi, o que fez a mãe, o que fez a mãe não querer, né? É uma pergunta. O estava que fez claro. a mãe não, o que fez A a mãe não, não aceitar, não concordar com a que fez filha? foi, assim, a mãe tinha uma situação econômica muito ruim e ela criou os filhos para serem independentes. Aí ela falou, você vai... e ela também, eu acho que ela era tipo amante do cara, né? Então ela falou, não, você tem que tocar a sua vida, não case. Talvez não case agora, né? Mas aí ela casou, e aí o cara depois formou outra família, adoeceu, aí ela não deu conta de cuidar daquele homem e deixou a filha mais velha, que era estudante de medicina, com o cara, com o pai, né? E a filha se sentiu abandonada no alto de seus 20 anos, porque a mãe não contou o real motivo que ela não ficou com aquele pai, né? Aí ela só descobriu depois, quando a mãe também já estava perto de morrer. Ela passou a vida, a filha passou a vida brigada com a mãe. Então, assim, é um Então, corte do né, não, da... aí, sim, mas você está me falando um segredo, né? Aonde existe segredo, existe um fluxo interrompido, existe uma dor, existe um não dito, existe uma confusão, É, né? Estou confusa, não sei para onde vá. Então, se ela se fez medicina, a mãe dele teve uma grande presença para que ela pudesse fazer uma faculdade. Agora, a partir daí, se teve sucesso ou não, isso tem a ver com muitas dinâmicas, né? ela teve sucesso, inclusive ela foi homenageada, e aí ela falou, eu dedico esse prêmio a meu pai. Mas aí o sucesso é como o dinheiro, né? O dinheiro vem com a mãe, mas ele fica com o pai, né? O dinheiro vem quando tem a mãe, mas ele só fica como energia do pai. São muitos Então, processos. são muitos processos, é muita reflexão e é muita observação. Você não pode estar simplesmente olhando um fato em si, isolado, mas vendo todo um contexto, e o contexto que faz sentido. Eu não vi ainda totalmente essa série. Na verdade, eu esqueço, né? Porque eu não sou muito apaixonada por TV. Eu esqueço. Mas eu vou dar uma olhada aí. E da próxima eu posso falar um pouquinho mais a respeito. Qual o nome da série? Uma Nova Mulher. É uma série turca. Netflix. São 8 episódios. Ah, Ele chama de expansão de consciência. Ele não fala que é constelação, não. O terapeuta, ele diz que vamos fazer uma expansão. uhum. Mas aqui o Bert ele traz uma reflexão muito profunda, com exemplos muito práticos, né? E experiência de muitos anos com muitas pessoas, tanto que ele escreveu 110 livros, né? Então não é só uma observação pequena, mas uma longa observação. E os livros dele está publicado em 47 idiomas. Então, quantos idiomas nós conhecemos? E aí a gente pode fazer uma métrica da expansão dos conhecimentos de Berkeley em 47 idiomas. Então, é muita reflexão, muita humildade e muita profundidade. Então, ele nos convida, com essas leituras, a dizer, olha mais profundo,
sobre aquilo que geralmente a gente considera um pouco... às vezes a profundidade nos assusta, né? Então, quanto mais ampliar a visão e se aquietar naquilo que é do oculto, mas que é revelado nas dinâmicas, nas dificuldades que nós passamos, a gente pode compreender um pouco mais. Então, gostaria que vocês pudessem convidar outras pessoas para estar aqui, para que a gente possa estar falando mais para outras pessoas dessas grandes complexidades e entendimentos. Então, gente, um grande abraço. Obrigada. Porque agora vamos estar em outro, eu vou estar em outro grupo. Um beijo grande, tá? Tudo de bom, até a próxima terça. Tchau, gente. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Igualmente. Obrigada. Boa semana pra vocês. Um beijo. Obrigada. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau, querido.